Olá, tudo bem? Então, hoje eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês da aula de segunda-feira de Química que foi reproduzida lá no Centro de Mídias e pelo aplicativo do Centro de Mídias, tá? Foi no dia 15, agora segunda-feira, e o professor Igor, que agora vai ser o professor do terceiro ano do ensino médio, veio falar dos fatores que alteram a velocidade de uma reação química. Esse conteúdo, para quem está acompanhando o Centro de Mídias desde o comecinho, foi a primeira aula que a professora Regiane colocou lá no primeiro bimestre. Portanto, foi também o primeiro conteúdo que eu postei lá no Google Sala de Aula, no Google Class. Então, vocês vão ver que lá está como fatores que afetam ou alteram a velocidade das reações químicas. O conteúdo é o mesmo e as atividades são a mesma, tá? Eu postei novamente, porque naquela primeira aula ainda, gente, tinha muito aluno que não estava conseguindo acessar o Centro de Mídias e também não estava conseguindo, não sabia do Google Class. Então, para aqueles alunos que já têm esse conteúdo, que se eu não me engano, eu postei no dia 29/5, não precisa copiar novamente. Eu postei agora de novo, tá? Referente à segunda aula do segundo bimestre, mas é o mesmo conteúdo e os mesmos exercícios. Só vai copiar aqueles alunos que ainda não têm, ok? E aí ele veio falar pra gente de novo desses fatores. Eu vou explicar para vocês em forma desse vídeo, pretendo não ser breve, né? Pretendo ser breve. Então vamos lá. O que são esses fatores que alteram a velocidade de uma reação química? Reação química, algumas para ocorrer pode ser lenta, pode ser mais rápido e tem até aquelas reações químicas que são instantâneas, né? Lembrando, o que é uma reação química? Reação química é quando os meus componentes iniciais reagem entre si e formam as substâncias finais com características e propriedades totalmente diferentes do início, né? Então vamos pensar como que a gente representa uma equação química. Ó, pensa nesse daqui. Eu tenho meus reagentes antes da setinha e tenho meus produtos depois da setinha. Então, os meus reagentes aqui, eles precisam reagir entre si, são consumidos para formar quem? Os meus produtos, que são as substâncias finais, certo? Então, essas reações podem acontecer rápida, lenta ou instantânea. E o que esses fatores fazem nessas reações? Eles modificam a velocidade com que elas ocorrem, tá? Se uma reação ocorre lentamente, eu posso modificar a velocidade dela e fazer com que ela ocorra mais rápido, né? Existe um conhecimento que a gente chama de senso comum, que muitas pessoas utilizam com a vivência, né, do seu dia a dia, por exemplo. O que a gente faz, por exemplo, quando eu quero eu quero acelerar o amadurecimento de uma fruta? Muitas pessoas, por exemplo, pegam a manga e embrulha no jornal e coloca num lugarzinho quentinho, né? Ou seja, eu vou modificar a velocidade daquela reação. Por quê? A manga, ela passa por um processo de transformação química. Depois que ela fica madura, ela vem com novas características totalmente diferentes do inicial, né? Por que eu falo que a manga passou por uma transformação química quando ela amadurece? Porque ela vem com uma textura diferente, vem com um cheiro diferente, vem com sabor diferente, a cor também muda. Isso tudo são evidências de que ocorreu uma reação química, tá? Então, quando a gente embrulha a manga, né, de vez, que o pessoal fala que tá nem muito verde, não tá madura ainda, se eu embrulhar ela no jornal e colocar dentro do forno que é um lugarzinho que tá numa temperatura mais quentinha, não que ele esteja ligado, tá? Eu vou acelerar a velocidade e aí ela vai amadurecer mais rápido, tá? Esses são alguns fatores, tá? Então, esses fatores servem para isso, eles alteram aí a velocidade dessas reações, tá? Então, para
a gente estudar a velocidade das reações, a gente vai entrar no estudo de cinética química, que vai estudar realmente isso, a velocidade das reações, né? Velocidade média. O que significa isso? O professor ainda não explicou com detalhe as fórmulas, mas eu acredito que nas próximas aulas ele vai estar explicando, e aí eu vou colocando os vídeos para vocês. Mas a velocidade média de uma reação química vai ser a concentração, esses dois colchetes aqui representa-se concentração, então vai ser a concentração da variação da quantidade de matéria. Ah, como assim, professora? Dentro de uma velocidade média, a gente pode trabalhar com mol por litro, pode trabalhar com grama por litro, pode trabalhar com densidade por centímetro cúbico, então depende de qual unidade de concentração que eu estou utilizando, mas sempre vai ser assim, ó, a variação da concentração, né, no caso vai ser aí dos nossos reagentes ou produtos, dividido pela variação do tempo com que ela ocorre, certo? Essa é a velocidade média, tudo bem? Então, dentro de cinética química, a gente vai estudar a velocidade média e vai ter algumas leis dessa velocidade que aí o professor vai estar explicando para vocês também dentro das equaçõezinhas químicas, tá bom? Então, olha só, por exemplo, eu tenho essa reação elementar. Então, eu tenho uma quantidade de A reagindo com uma quantidade de B e formando uma quantidade de C, tá? Então, vai existir uma fórmula lá que ele vai falar para vocês que a velocidade vai ser o quê? A constante vezes a concentração de A elevado à sua quantidade vezes a concentração de B elevado à sua quantidade, tá? Então, essa vai ser uma das fórmulas que vocês vão estudar. Lembrando que, quando eu falo em elevado à sua quantidade, lembra lá que a gente tinha que balancear as equações químicas? Esses daqui, ó, são os coeficientes estequiométricos. Então, elevar a sua quantidade é elevar esse coeficiente estequiométrico, tá? Professora, quais são os fatores, então, quais são os fatores que vão alterar essa velocidade? São, normalmente, concentração, superfície de contato, temperatura, catalisador, tá? Existem outros como pressão e luz, tá bom? A função desses fatores são, eles interferem nas colisões entre as moléculas dos reagentes, por isso que a gente chama de teoria de colisão. O que significa isso? As nossas molequinhas, elas precisam passar, elas são formadas por átomos e moléculas, e quando, por exemplo, eu aumento a temperatura, eu aumento a superfície de contato, ou eu aumento a colisão, a concentração, o que vai acontecer entre essas partículas, que são os átomos e moléculas? Eles vão começar a se agitar muito mais rápido. Quando eles se agitam muito mais rápido, a gente fala que eles acontece os choques, né, entre eles. E quando o choque é frontal, a velocidade da reação começa a ser modificada, tá? Então, vamos ver lá um por um. Aqui, ó, por exemplo, superfície de contato. Coloquei aqui no cantinho para vocês. A área de contato entre os reagentes, tá? Então, vamos supor, por exemplo, que eu quero cozinhar batatas inteiras e batatas em pedaços. Qual que vai cozinhar mais rápido? A gente sabe que são aquelas que estão em pedaço. Por quê, professora? Então, vamos pensar aqui, ó, eu tenho uma batata inteira, certo? A água quente, ela vai aquecer aqui, ó, a superfície dessa batata. Ela não tem um outro meio de penetrar nela, né? Porque ela tá inteira. Então, ela vai aquecer a superfície, vai aquecendo, até o calorzinho chegar lá no centro, demora um pouquinho, né? Diferente da batata em pedaço. Por quê? Porque a água consegue penetrar aqui, ó, no seu interior, na sua superfície, ou seja, a área de contato é muito maior em pedaços do que quando está inteiro. Se a área de contato é maior,
Então, a minha superfície de contato aí vai ser maior também, certo? Então, olha só. Quando o meu pedacinho é pequeno, a minha área de contato é maior, a minha superfície de contato é maior. Se a minha superfície de contato é maior, então a velocidade da minha reação também vai ser maior. Em substâncias que estão em pedaços, eu consigo aumentar aí a velocidade da reação. Por isso que eles são aí, acontece muito mais rápido, tá? Por exemplo, quando a gente vai queimar madeira, se eu colocar um tronco inteiro de madeira, o que vai acontecer? A combustão vai ficar ali na superfície do tronco e vai queimando, né, de fora para dentro. E se eu colocar toras de madeira menores, né, pedaços de madeira menores, o que vai acontecer? Eu vou aumentar a minha área de contato da combustão e aí vai acontecer muito mais rápido, certo? Então, olha só. Então, se eu aumento a superfície de contato, eu aumento a velocidade. Foi o que eu coloquei aqui, ó. Quando a gente aumenta a superfície de contato, eu aumento a colisão entre as moléculas daqui, aumento o choque e, consequentemente, a gente aumenta a velocidade, tá? É diferente daqui, ó. E se eu diminuir, professora, a superfície de contato? Se eu diminuir a superfície de contato, quando no caso a substância tá inteira, eu vou diminuir a sua área, né? E aí a velocidade da reação vai ser menor, tá? Então, existe as duas formas, né? Vice-versa. É igual a gente colocar lá o comprimido, né? Efervescente de vitamina C. Se eu colocar ele inteiro no copo com água, ele vai demorar mais para desmanchar. Mas se eu triturar ele, vai ser rápida a minha reação. Vocês vão ver pela liberação de gases, né? De bolinhas que solta lá. A reação acontece muito rápida, porque a superfície de contato, a área de contato, foi maior. Se eu aumento a área de contato, minha velocidade também aumenta. Tudo bem? Vamos ver o outro aqui, ó. Temperatura. Quando eu aumento a temperatura, consequentemente, eu vou aumentar a energia cinética das moléculas, ou seja, elas vão se movimentar muito mais rápidos. Se elas se movimentam muito mais rápido, as colisões e o choque entre si são muito mais rápido, né? E nesses choques a gente aumenta a velocidade. Então, por exemplo, um alimento que se degrada com muita facilidade, se ele ficar numa temperatura ambiente, né, e a gente não colocar na geladeira, a temperatura vai estar maior aqui fora, né? Se a temperatura vai estar maior, as bactérias e as enzimas que ajudam a degradar aquele alimento, elas vão entrar em colisão muito mais rápido, os choques vão ser mais rápido e aí a velocidade vai aumentar. Aquele alimento, o que vai acontecer? Ele vai estragar com mais facilidade. É por isso que tem alimentos que a gente precisa colocar ele na geladeira. Então, se eu abaixo a temperatura, eu também abaixo a energia cinética dessas moléculas e abaixo a sua velocidade, certo? Então, sempre tem os dois lados, tá? Com o aumento da temperatura, aumenta a velocidade. Com o aumento da área de contato, aumenta a velocidade. E a concentração? Também é a mesma coisa. Se eu aumento a quantidade de reagentes em uma reação química, eu vou estar aumentando o número de moléculas ali. Então, coloquei mais reagentes. Então, eu vou colocar mais molequinhas. Se eu coloco mais molequinhas em um recipiente, vai ter muito mais choque, né? Porque eu aumentei o número de substâncias. Vou aumentar o número de choques, o número de colisão e a velocidade, consequentemente, vai ser maior. Então, esses três, concentração, superfície de contato e temperatura, quando a gente aumenta eles, consequentemente, aumenta o número de colisões e choques e, consequentemente, vai aumentar aí a velocidade com que eles acontecem,
certo? Existe um outro também, que não tá aqui, mas também o professor não comentou lá, eu vou comentar com vocês porque tá relacionado com a temperatura. A pressão, né? Pensa no seguinte, quando eu diminuo, né, o espaço, a pressão normalmente a gente fala para gases, né? Então eu tenho um recipiente com gases. Se eu aperto aquele recipiente, o que vai acontecer com as molequinhas de gases? Vão ficar mais próximas umas sobre as outras. A gente sabe que no estado gasoso, as moléculas, elas não são ligadas entre si, porque elas se agitam numa velocidade muito alta, né? Se for um recipiente fechado, vai agitar e a temperatura vai aumentar muito, certo? Se for um recipiente aberto, o que acontece com esse gás? Escapa para a atmosfera. Então, quando eu aumento a temperatura aí, quando eu aumento a pressão, né, de um recipiente que tem gás, a gente também vai aumentar a sua velocidade, vai aumentar o número de colisões, vai aumentar o número de choques, né? Então pensa assim o seguinte, eu tenho um recipiente com uma quantidade de gás, esse recipiente está fechado, o que eu vou fazer com a tampa? Eu vou abaixar e vou apertar esses gases. Se eu apertar o gás, eu estou aumentando a pressão. Se eu estou aumentando a pressão, eu aumento a temperatura lá dentro, aumento o número de colisões e choques e aumento a velocidade, tá bom? Existe um outro fator que ele também não comentou, mas também influencia aí nas velocidades das reações, que a gente chama de luz, né? O que acontece na luz? Só vai acontecer o aumento da velocidade de reação naquelas plantinhas que fazem fotossíntese, né? Que precisa da luz solar, né? Que elas têm o elemento em suas folhas que chama clorofila. E aí, se eu tenho a luz solar, vai acelerar, elas vão pegar o gás oxigênio do ar atmosférico, transformar em açúcar para elas, em alimento, e liberar o gás oxigênio para gente. Então, quando tem a luz, a reação é mais rápida. Então, só serve para as plantas que têm aí a clorofila, certo? Também tem um que é importante, mas que faz ao contrário desses, que é o catalisador. O que é o catalisador, professora? O catalisador, ele é colocado, tá? Ele é uma substância que é adicionado em uma reação química e ele tem o objetivo de fazer com que essa reação ocorra de forma mais rápida. Porém, o catalisador, ele não faz parte aí da formação dos produtos. Então, quando tem a formação dos produtos finais, eu consigo separar o catalisador, pegar só o catalisador e tirar só os produtos. Ele não faz parte, tá? O catalisador, diferente dos outros fatores, ele precisa diminuir a energia de ativação. E quando ele diminui a energia de ativação, ele aumenta a velocidade dessa reação. Ah, mas professor, o que é essa energia de ativação? É a quantidade mínima necessária para iniciar uma reação química, ou seja, é a quantidade mínima necessária que meus reagentes precisam ter para começar a iniciar aí a reação química. Lembra que os reagentes, eles têm que ser consumidos para depois formar os produtos. Então, eles têm que ter uma energia para iniciar essa reação. Então, o catalisador vai lá e faz o quê? Diminui a energia de ativação e acelera a sua velocidade. Olha o gráfico aqui, ó. Então, eu tenho um gráfico com catalisador, né? Eu coloco a energia de ativação, a gente tem a quantidade mínima necessária aqui do lado dos reagentes. Quando eu coloco o catalisador, ele vai diminuir essa energia de ativação e vai acelerar a sua velocidade. Com o catalisador, a velocidade acontece mais rápido. Sem o catalisador, a velocidade vai demorar um pouquinho mais, tá? Pensa aqui, por exemplo, nessa equaçãozinha química. Aqui, ó, H2O2 é a nossa água oxigenada, certo? Quando é colocada, para que utilizamos a água oxigenada? A gente coloca em ferimento, né? Para ajudar na cicatrização, matar micro-organismos, certo? Patogênicos. Então, quando eu coloco a água oxigenada no ferimento, existe uma enzima no nosso sangue que chama catalase. Qual que é a função? Essa enzima aqui no nosso sangue, ela vai ajudar a acelerar aí, ó, o processo de cicatrização. Então,
da água oxigenada vai transformar em água e em gás oxigênio. A gente consegue ver a reação química porque o gás oxigênio é aquelas espuminhas que saem quando a gente coloca água oxigenada. Tá? Então essa é a função do catalisador. Ele não participa da formação dos produtos, ele simplesmente diminui a energia de ativação e acelera aí a velocidade, tá? Então o catalisador é diferente deles. Ele aumenta a velocidade, mas diminui a energia de ativação. Tudo bem? Acredito que nas próximas aulas o professor agora vai estar explicando exercícios envolvendo equação química e as velocidades, tá? E aí eu venho explicando para vocês com mais detalhe, tá bom? Espero ter sanado um pouquinho a dúvida de vocês. Às vezes é muita informação, né? Mas vocês vão guardando aí. Eu sei que é difícil nesse momento estudar à distância e entender os conteúdos, mas eu espero ter ajudado vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.